Meu nome é Laura Almeida. Tenho 34 anos e sou enfermeira. Exatamente às 5h36 da manhã de 11 de março de 2024, a câmera da minha campainha flagrou meus pais despejando minha avó de 78 anos na minha varanda, como se ela fosse um móvel que eles estavam doando. A temperatura era de 3 graus Celsius. Ela estava de camisola e um cardigã fino. Eles deixaram 2 malas, não tocaram a campainha e foram embora em 90 segundos. Minha mãe me mandou uma mensagem às 5h52 da manhã. A vovó está na sua casa. O Jefferson precisa do espaço dele. Sabemos que você vai entender. Eles não sabiam que eu guardo registros de tudo. Eles não sabiam que, como enfermeira, sou legalmente obrigada a denunciar maus tratos a idosos. E eles definitivamente não sabiam que eu vinha documentando discretamente o tratamento que davam a ela nos últimos 4 meses. O que meus pais pensaram ser a solução para o problema de estresse da startup, do seu menino de ouro, tornou-se o maior erro de suas vidas. Se você ainda está assistindo, inscreva-se e me diga de onde você está assistindo. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao início e mostrar exatamente como uma família obcecada em parecer perfeita se destruiu com sua própria crueldade. Começa na manhã seguinte ao despejo dela 6h36 depois que eles foram embora. Meu marido Carlos estava balançando meu ombro. Sua voz estava tensa. Laura, Laura, acorde. Seu telefone não para de tocar. Eu o alcancei através da névoa do sono. 14 chamadas perdidas. Número desconhecido. Então eu vi a notificação da nossa câmera da campainha. Movimento detectado. 5h36 da manhã. Carlos já estava abrindo o aplicativo. Nós assistimos juntos. O Honda CR-V Prata. O carro dos meus pais entrou na nossa garagem. Meu pai Geraldo saiu primeiro. Abriu a porta do passageiro, ajudou minha avó Eleonora a sair. Ela se movia lentamente instável. Ele colocou 2 malas na varanda, uma floral, uma marrom. A vovó ficou lá, segurando sua bolsa, parecendo confusa. Então meu pai voltou para o carro. Minha mãe nem se virou do banco do motorista. Tempo total da chegada à partida 1 minuto e 28 segundos. Carlos olhou para a tela. Laura é. É a sua avó nesse frio de 3 graus Celsius. Que porra. Eu já estava me movendo. Joguei as cobertas. Peguei meu roupão, desci correndo. Eram 6h12 da manhã agora. Abri a porta da frente. A vovó estava sentada no degrau da varanda, tremendo ainda, com sua camisola fina e cardigã. Ela olhou para mim com olhos que se esforçavam tanto para não chorar. Desculpe ser um incômodo, querida. Foi aí que soube que não era um mal-entendido. Isso era abandono. E pior, ela já havia sido condicionada a se desculpar por isso. Carlos apareceu atrás de mim com um cobertor. Nós a levamos para dentro. Entrei em modo enfermeira imediatamente, porque é isso que você faz quando alguém que você ama está em crise. Você compartimentaliza. Você avalia, você age. Sinais vitais primeiro. Pressão arterial. 156/92. Alta, mas não imediatamente perigosa. Pulso 88. Ligeiramente elevado. Temperatura 35,6 graus Celsius. Hipotérmica não grave, mas ela ficou no frio tempo suficiente para sua temperatura corporal cair. Verifiquei suas mãos. O tremor de Parkinson estava pior do que eu me lembrava do Natal há 8 semanas. Fiz perguntas básicas de orientação. Ela sabia quem eu era, sabia que estava na minha casa. Mas quando perguntei que dia era ela, hesitou. É domingo. Era segunda-feira. Abri as malas enquanto Carlos fazia chá. As roupas foram jogadas aleatoriamente, sem dobrar, sem cuidado. No fundo da mala floral, encontrei seus medicamentos em um saco Ziploc. Não em seus frascos adequados, apenas pílulas soltas com rótulos escritos à mão pela minha mãe. Os rótulos estavam errados. Sou enfermeira registrada.
Eu conheço medicamentos. A metformina da vovó para diabetes deveria ser de 500 miligramas 2 vezes ao dia. As pílulas no saco estavam marcadas como 250 miligramas, metade da dose que ela precisava. Foi quando encontrei o pedaço de papel dobrado no fundo da mala, uma lista com a caligrafia da minha mãe. Custos mensais da Eleonora. Medicamentos R$ 600, comida estimativa R$ 1.000, despesas da casa. Sua parte, R$ 900. Inconveniência, não tem preço. No final, ela havia escrito o total R$ 5.500. Ela havia calculado o custo de cuidar de sua própria sogra como um item de orçamento. Carlos viu meu rosto. O que foi? Eu mostrei a ele, sua mandíbula se contraiu. Vou até lá agora mesmo. Não mantive minha voz calma. Nós documentamos primeiro, depois agimos. Fui para o meu laptop. Salvei a filmagem da campainha em 3 backups, na nuvem diferentes. Enviei uma cópia para mim mesma com o carimbo de data e hora. 6h45 da manhã. 11 de março de 2024. Capturei a tela da mensagem de texto da minha mãe. Comecei um novo caderno registro de avaliação médica, Eleonora Almeida. Carlos fotografou tudo, as malas, os sacos de medicação. A vovó, enrolada no nosso cobertor, ainda tremendo, embora nossa casa estivesse a 21 graus Celsius. Meu telefone vibrou. Minha mãe ligando. Deixei tocar. A notificação de correio de voz apareceu. Eu não ouvi ainda. Estava muito ocupada construindo uma linha do tempo porque aprendi algo em 7 anos trabalhando em um hospital. Documentação é tudo. É a diferença entre o disse-me disse e o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu foi que meus pais tinham acabado de me dar tudo o que eu precisava para destruí-los. Aqui está o que você precisa entender sobre minha família. Parecíamos perfeitos por fora. Geraldo e Diana Almeida casados há 36 anos. Meu pai trabalhou como supervisor em uma fábrica até se aposentar no ano passado. Minha mãe era secretária na nossa igreja, a primeira igreja batista da comunidade. O tipo de lugar onde todos se conhecem e as aparências importam mais que a verdade. Eles criaram 2 filhos, eu e meu irmão Jefferson. Jefferson é 5 anos mais novo que eu, e desde o momento em que nasceu, ele era brilhante e talentoso, destinado a ir longe. Quando me formei em enfermagem, aos 23 anos, e obtive minha licença do Corem, meus pais disseram: "Que legal, querida." Quando Jefferson largou a faculdade no 3º ano para iniciar uma empresa de tecnologia, eles fizeram uma festa para ele e lhe deram R$ 50.000 em capital inicial. Essa empresa faliu em 8 meses. Então ele começou outra. Essa também faliu. Depois uma terceira. Cada vez meus pais o socorriam. Ele é um visionário, Laura. Minha mãe me disse há 3 anos no Natal: "Você apenas trabalha para outra pessoa." Há uma diferença. A diferença, aparentemente, era que eu pagava minhas próprias contas e ele não. Jefferson tem 29 anos agora. Ele nunca teve um emprego por mais de 6 meses. Mas ele tem confiança, ele tem carisma e ele tem pais que acreditam que o potencial do filho é mais importante que a realidade, o que me leva à vovó. Eleonora Almeida foi morar com meus pais há 6 anos depois que meu avô morreu. Ela tinha dinheiro do seguro de vida do vovô e da venda da casa deles, cerca de R$ 500.000. Não era uma fortuna, mas o suficiente para ela viver confortavelmente em seus últimos anos. Ela tinha 72 anos na época, saudável e independente. Ela foi morar com minha mãe e meu pai porque eles ofereceram e porque ela queria ficar perto da família. Nos primeiros anos, tudo bem. Então as coisas começaram a mudar. Jantar de família em novembro de 2023, 4 meses antes do despejo na varanda, fui à casa dos meus pais para jantar. A vovó parecia diferente e mais magra. Suas roupas estavam largas. Como enfermeira, eu noto essas coisas. Perda de peso em pacientes idosos é um sinal de alerta. Pedi para verificar seus medicamentos.
Mamãe ficou na defensiva imediatamente. Nós damos conta, Laura. Você não precisa vir aqui agindo como se fôssemos incompetentes. Mas eu vi o quarto da vovó. Era ao lado do escritório de Jefferson. As paredes eram finas. Eu podia ouvir Jefferson ao telefone. Alguma ligação de vendas, onde ele estava tentando parecer importante. Ele era barulhento, agressivo. A vovó se encolhia toda vez que sua voz aumentava. Eu a puxei de lado na cozinha. Você está bem aqui, vovó? Seus olhos começaram a lacrimejar. Antes que ela pudesse responder, minha mãe entrou. Laura, pare de interrogá-la. Ela está bem, mas suas mãos tremiam. E não era só o Parkinson. Um mês depois, no Natal, ajudei a vovó a configurar o aplicativo do banco no celular dela. Assim, você pode verificar suas contas a qualquer momento, eu disse a ela. Achei que estava ajudando-a a se manter independente. 2 semanas em janeiro, ela me ligou confusa. Querida, há dinheiro saindo da minha conta que não me lembro de autorizar. Você pode olhar. Ela me enviou capturas de tela. 6 transferências nos últimos 6 meses. R$ 4.000, cada todas, para J. Almeida. Jefferson vovó. Você concordou em dar dinheiro ao Jefferson. Houve uma longa pausa. Eu. Eu posso ter concordado. Seu pai cuida das minhas finanças agora. Ele disse que Jefferson precisava de ajuda com seu negócio, mas eu não. Eu não me lembro de assinar nada. Pedi para ver a procuração. Queria saber exatamente que autoridade meus pais tinham sobre suas finanças. Meu pai me cortou. Está resolvido, Laura. Não se preocupe com isso. Foi quando comecei meu arquivo particular no meu laptop pessoal. Preocupações. Eleonora. Eu não sabia então que estava construindo um caso legal. Eu só sabia que algo parecia errado. E na minha área, quando algo parece errado, você confia nesse instinto, porque quando você tem provas, alguém geralmente já se machucou. A ligação veio às 11h30 da manhã. Eu a estava evitando por 5 horas, mas minha mãe continuou ligando. E eventualmente eu sabia que tinha que atender. Coloquei no viva-voz para Carlos ouvir. Apertei para gravar no meu telefone. A lei brasileira permite que eu grave uma conversa da qual sou participante. E eu estava me dando permissão. Laura. Oh, graças a Deus. Eu estava ficando preocupada. A voz dela era animada, alegre, como se tivesse acabado de deixar uma lasanha em vez de um ser humano. Você deixou a vovó na minha varanda. Bem, sim. Sabíamos que podíamos contar com você para cuidar dela. Mantive minha voz calma. Você deixou sua sogra de 78 anos na minha varanda, com 3 graus Celsius, sem me ligar, sem me perguntar. O brilho na voz dela diminuiu. Não tínhamos escolha, Laura. Sempre há uma escolha. O Jefferson está à beira de um colapso. O tom dela mudou para o modo vítima. Eu já tinha ouvido 1000 vezes. A nova startup dele está em uma fase crítica. Ele precisa de silêncio. Ele precisa de espaço para se concentrar. E as necessidades da vovó são simplesmente. São demais. Você sabe como é. Toda noite a rotina de medicação dela. Toda manhã ajudando-a a se vestir. Estamos exaustos. Vocês estão exaustos, repeti. Então vocês a abandonaram? Nós não a abandonamos, nós a trouxemos para você. Você é a enfermeira. Você pode lidar com isso melhor do que nós. 47 minutos. Foi o tempo que a ligação durou. 47 minutos de lógica circular, gaslighting e minha mãe reescrevendo a realidade em tempo real. A vovó concordou com essa mudança. Eu perguntei. Pausa. Longa demais. Ela concorda com o que quer que decidamos. Ela sabe que sabemos o que é melhor. Não foi isso que eu perguntei. Laura, não torne isso difícil. Terminei a ligação, salvei a gravação. Chamada sublinhado. Mai. Sublinhado. 1, 1, 0, 3, 2, 4.
M4A. 47 minutos e 32 segundos de evidência. 3 minutos depois, as mensagens de texto começaram. Mãe 11:58. Você está sendo egoísta. A família se sacrifica pela família. Mãe 12:03. A vovó pode ficar com você apenas por algumas semanas enquanto o Jefferson monta o escritório dele. Eu 12:04. Algumas semanas. Mãe 12:05. Ou mais. Veremos. Não torne isso difícil. Eu 12:06. Você não me perguntou. Mãe 12:07. Estamos te dizendo. Ela é sua avó também. É isso que as filhas fazem, Laura. A saúde mental do Jefferson importa. A vovó entende o sacrifício. Por que você não entende? Eu capturei cada mensagem. Então meu pai entrou na conversa. Pai 12:14. Sua mãe está certa. Nós te criamos melhor do que esse egoísmo. Minhas mãos tremiam, não de medo de raiva. Carlos pegou meu telefone, leu a conversa, olhou para mim. Você sabe o que tem que fazer. Eu sabia. Eu 12:18. A vovó vai ficar aqui permanentemente. Não entre em contato comigo para buscá-la mais tarde. Se quiserem vê-la, perguntem a mim primeiro. Discutiremos por que vocês acharam que abandono era aceitável em outra ocasião. 3 chamadas vieram imediatamente. Mãe, pai. Então, pela primeira vez em 8 meses, Jefferson. Recusei as 3. Pai deixou um correio de voz. Salvei sem ouvir tudo. Os primeiros 10 segundos foram suficientes. Laura Maria Almeida, você não dita os termos. Ela é nossa mãe. Me ligue de volta imediatamente. Imediatamente. Um comando. Como se eu ainda fosse uma criança que precisava obedecer. Eu não era. Abri meu laptop e pesquisei Leis de Abandono de Idosos Brasil. Depois, Conselho Tutelar do Idoso Curitiba. Depois, Como provar exploração financeira de idosos. Eu tinha uma semana de férias acumuladas. Enviei o pedido naquela tarde. Minha supervisora aprovou em 1 hora. Ela percebeu pela minha voz que era sério. Pelos próximos 5 dias, eu faria o que faço de melhor. Avaliar, documentar e construir um caso que não pudesse ser negado. Dia 11 de março, 20 horas. Criei uma planilha. Linha do tempo da saúde de Eleonora Almeida. Documentei tudo o que pude observar. Sinais vitais atuais comparados com a última vez que a avaliei adequadamente. Natal, 14 semanas atrás. Natal, 23 de novembro de 2023. Peso 58,5 quilos. P. A 138 por 84 controlada. HB. A1C 7,2 diabetes gerenciada. Mobilidade andando com bengala firme. Cognitivo afiado, orientado. X, 4. Atual. 11 de março de 2024. Teatros. Peso 550. Virgul. 5 quilos. Perda de 5 quilos. P. A 156 por 92 não controlada. Mobilidade instável. Fraqueza muscular significativa. Cognitivo orientado. X. 3. Confusa sobre hora/data. 5 quilos em 14 semanas. Para uma diabética de 78 anos com Parkinson, isso não é apenas preocupante, é perigoso. Dia 2, pedi permissão à vovó para fazer uma avaliação física completa. Ela concordou. O que encontrei fez meu sangue gelar. 3 escaras. Estágio 2, uma na parte inferior das costas, 2 nos quadris. Isso não se desenvolve da noite para o dia. Úlceras de pressão de estágio 2 levam semanas de imobilidade e reposicionamento inadequado para se formar. Atrofia muscular em ambas as pernas, significativa o suficiente para que eu pudesse medir.
Suas panturrilhas eram 15% menores do que deveriam ser para alguém do seu tamanho. Unhas compridas, amareladas, grossas. Ninguém a estava ajudando com a higiene básica. Documentei tudo com fotografias, medidas, notas clínicas. Isso não era mais apenas negligência. Isso era evidência médica de abuso prolongado. Então encontrei o registro de medicação. Enfiado no fundo da mala dela, havia um caderno espiral. A caligrafia da minha mãe. Um registro dos medicamentos da vovó nas últimas 3 semanas. 9 entradas marcadas como pulou. E recusou. 9 doses de insulina supostamente recusadas pela paciente. Mostrei o caderno para a vovó. Você recusou sua insulina nesses dias? Ela pareceu confusa. Não, eu sempre tomo meu remédio. Eu nunca recuso. Circulei as datas, pedi a ela para me dizer o que se lembrava de cada uma. 28 de janeiro. Lembro-me de ter pedido. Diana disse que traria depois do jantar. Acho que ela não trouxe. 3 de fevereiro. Não me lembro desse dia. 10 de fevereiro. O Jefferson ia receber gente em casa. Fiquei no meu quarto. Acho que ninguém me verificou. A paciente não recusou a medicação. A medicação foi negada à paciente. Dia 3, liguei para o médico de família da vovó, Dr. Ricardo Peterson. Eu já havia trabalhado com ele antes. Nós dois tínhamos participado de feiras de saúde no hospital. Ele me conhecia como profissional. Dr. Peterson, estou ligando sobre minha avó, Eleonora Almeida. Sou neta dela, mas também sou enfermeira e preciso relatar algumas preocupações. Mantive o tom clínico. Sem acusações, ainda apenas fatos. Ele abriu o prontuário dela enquanto conversávamos. Laura, não vejo a Eleonora há 4 meses. Suas últimas 3 consultas foram canceladas. Canceladas por quem? Deixe-me verificar. As ligações vieram de... Diz aqui um membro da família, que afirmou que a paciente se recusava a ir às consultas. Minha avó, que nunca havia perdido uma consulta médica na vida, estava supostamente se recusando a receber cuidados. Dr. Peterson, estou olhando para a Eleonora agora. Ela tem úlceras de pressão estágio 2, perda de peso significativa e evidências de má administração de medicamentos. Não acredito que ela recusou essas consultas. Silêncio do outro lado. Então vou fazer uma anotação no prontuário dela. Isso é. Isso é preocupante, Laura. Estou documentando tudo. Posso precisar de seus registros para um relatório formal. Você os terá. Desliguei e abri um novo documento no meu laptop. Registro de evidências. Eleonora Almeida. 14 páginas, 23 anexos fotográficos. Uma linha do tempo de 6 meses, mapeando seu declínio de saúde diretamente para os meses morando com meus pais, 47 peças de evidência catalogadas e com referências cruzadas. Salvei como Eleonora sublinhado. Almeida sublinhado, negligência sublinhado, final ponto PDF. Então abri uma nova aba do navegador e digitei Conselho Tutelar do Idoso. Como fazer uma denúncia? 16 de março de 22:30. Olhei para o arquivo PDF por um longo tempo. Isso não era mais uma briga de família. Era um caso legal. Amanhã eu estava cruzando uma linha que a maioria das pessoas não cruza. Eu estava denunciando meus próprios pais ao Estado, mas sou enfermeira. Fiz um juramento, e esse juramento não tem uma cláusula de exceção para a família. Os extratos bancários contavam uma história que meus pais não queriam que ninguém lesse. Sentei-me com a vovó em 17 de março, 5 dias após medicação adequada e 3 refeições completas por dia. Sua mente já estava mais afiada. Engraçado como isso funciona quando você realmente dosa alguém corretamente. Vovó, podemos olhar sua conta bancária juntas? Preciso entender para onde foi seu dinheiro. Tudo bem para você? Ela assentiu imediatamente. Por favor, quero saber de tudo. Ela fez o login. Comecei a baixar os extratos. 18 meses. O padrão era óbvio quando você sabia o que procurar. Jefferson Almeida, R$ 4.000 repetidos mensalmente 6 vezes. Era o dinheiro que a vovó havia mencionado. R$ 24.000 no total.
Mas havia mais. Um item de linha todos os meses. Suprimentos de home care. R$ 2.800. Peguei meu telefone, liguei para a empresa de suprimentos médicos listada no extrato. Oi, estou ligando sobre a titular da conta, Eleonora Almeida. Você pode me dizer quais suprimentos foram comprados no último ano? A representante verificou. Não estou encontrando nenhuma Eleonora Almeida em nosso sistema. Você pode pesquisar pelo número da conta. Eu li o número do extrato. Essa conta foi encerrada em 2019. Cobranças falsas. R$ 16.800 em 6 meses faturados para uma conta extinta de alguma forma, aparecendo nos extratos da vovó. Então encontrei o grande. 15 de dezembro de 2023. Saque R$ 28.000. Observação. E. Almeida presente para Jefferson. Investimento empresarial. Virei-me para a vovó. Mantive minha voz gentil. Você se lembra de ter dado R$ 28.000 ao Jefferson em dezembro? Seu rosto se desfez. Eu lembro de assinar algo. O Geraldo disse que era para os meus cuidados. Ele disse que eu estava concordando em... Não sei. Ele tinha tantos papéis. Peguei imagens de seus cheques antigos de 2022. Escaneei sua carteira de motorista. Então olhei para a assinatura na autorização de transferência de 15 de dezembro. Elas não batiam. A assinatura real da vovó era nítida, conectada, cursiva, laços firmes no E de Eleonora, inclinação consistente. A assinatura no formulário de transferência era trêmula, quebrada. As letras não se conectavam e quem quer que a tenha falsificado escreveu o sobrenome dela. Errado. Escreveu Almeides em vez de Almeida. Tirei fotos, 3 fotos de comparação, documentei a discrepância em meu registro de evidências. Então encontrei outra coisa na mala da vovó. Enterrado sob camisolas dobradas em 4. Uma procuração datada de 3 de novembro de 2023. Mostrei para a vovó. Ela olhou para o documento. Nunca vi isso na minha vida. Sua assinatura está no final. Sua GIN. Essa não é minha assinatura. Olhei mais de perto. Ela estava certa. A mesma mão trêmula da transferência bancária. O mesmo erro de ortografia, Almeides. Eles falsificaram uma procuração para drenar legalmente suas contas. Isso não era mais apenas negligência. Isso era fraude qualificada. Mas eu precisava saber para onde o dinheiro foi. Vovó, posso verificar seu e-mail? Quero ver se há outras contas que não conhecemos. Ela assentiu e me entregou o telefone. Por favor, quero saber de tudo. Procurei em sua caixa de entrada por notificações de conta. Encontrei uma datada de 8 de novembro de 2023. Bem-vindo ao Pix. Vovó, você sabe o que é Pix? Não, nunca ouvi falar. Alguém havia configurado uma chave Pix usando o endereço de e-mail dela. Usei a redefinição de senha para acessá-lo. Veja como o golpe funcionava. Eles criaram a conta Pix em nome dela, depois a vincularam à conta bancária dela. O dinheiro saía da conta bancária dela, ia para a conta Pix, que parecia ser dela, e então o Jefferson transferia para si mesmo. No papel, parecia que a vovó estava voluntariamente enviando dinheiro para o Jefferson via Pix, mas ela nem sabia o que era Pix. O histórico de transações carregou. De novembro a fevereiro. 6 transferências de R$ 4.000, cada para J. Almeida, CEO. Então, como um relógio, Jefferson transferia imediatamente o dinheiro. R$ 2.000 para sites de apostas esportivas. R$ 1.500 para carteira de criptomoedas. R$ 500 para pagamento de aluguel, Geraldo Diana. Ele estava pegando o dinheiro da vovó e usando R$ 2.000 todo mês para pagar o aluguel dos meus pais. Eles não estavam apenas o encobrindo, estavam recebendo uma parte. Cliquei no perfil do Pix de Jefferson. Bioempreendedor investidor de cripto futuro Forbes, 30 under 30. Sua última postagem era de 10 de março.
Um dia antes do despejo na varanda, uma foto de tênis novos. Legenda mimo para mim. A etiqueta de preço era visível no reflexo do espelho. R$ 1.500. Ele gastou R$ 1.500 em tênis, enquanto minha avó estava sendo subalimentada e submedicada. Salvei tudo, capturas de tela, PDFs, registros de transações. Então fiz as contas. A vovó tinha R$ 500.000 quando foi morar com meus pais, em 2018, há 6 anos. Agora ela tinha R$ 150.000. Restantes R$ 350.000 sumiram. Parte disso era legítimo. Seus medicamentos reais, coparticipações, despesas de vida reais ao longo de 6 anos. Mas eu podia provar que pelo menos R$ 75.000 eram fraude. As transferências de Pix do Jefferson, R$ 24.000. O presente forjado de dezembro, R$ 28.000. Cobranças falsas de suprimentos de home care, R$ 16.800. Outros saques suspeitos que eu havia sinalizado, R$ 6.200. E isso era apenas o que eu podia documentar de 18 meses de extratos bancários. Quem sabe o que aconteceu nos 4 anos e meio antes de eu começar a prestar atenção? Voltei para o grupo de texto da família, aquele ao qual fui adicionada há 4 meses, quando mamãe decidiu usar o chat em grupo para coordenação familiar. Rolei para trás, encontrei pérolas que eu havia ignorado na época, porque não sabia o que estava vendo. Mãe, 18 de novembro de 2023. Eleonora está se tornando um peso morto. Jefferson precisa do quarto dela para seu novo empreendimento. Pai, 2 de dezembro de 2023. Já fizemos nossa parte cuidando dela. É a vez da Laura, eventualmente. Jefferson, 25 de janeiro de 2024. Você pode dizer para a vovó fazer menos barulho de manhã. Eu tenho ligações com investidores às 9. Mãe, 14 de fevereiro de 2024. Talvez devêssemos procurar asilos. Ah, espere. O dinheiro da Eleonora acabou. Deixa pra lá. Pai. 10 de março de 2024. 23h52. Amanhã de manhã cedo, antes que a Laura acorde. 23 textos incriminadores salvos com backup, com referências cruzadas com transações bancárias e linha do tempo médica. Recibo após recibo, empilhando-se como tijolos em um muro que eles mesmos construíram. Meu telefone vibrou. Mãe, já faz uma semana, Laura. Gostaríamos de visitar a vovó neste domingo às 14 horas. Até lá. Não era uma pergunta, era uma ordem. Eu não respondi. Em vez disso, abri mais uma aba do navegador. Conselho Tutelar do Idoso. Denunciar abuso de idosos. Era hora de oficializar. 18 de março, 9h15 da manhã. Disquei o número do Disque 100. Uma mulher atendeu. Linha de denúncia de direitos humanos. Como posso ajudar? Preciso denunciar abuso e exploração financeira de idosos. Você é a suposta vítima. Não sou a neta, mas também sou enfermeira, o que me torna uma notificadora compulsória. O tom dela mudou. Profissional focado. Vou precisar coletar algumas informações. Esta chamada pode levar de 30 a 40 minutos. Eu tenho tempo. Forneci tudo. Linha do tempo, evidências médicas, evidências financeiras, documentação fotográfica, nomes, datas, valores locais. 38 minutos e 14 segundos. No final, ela disse: Senhorita Almeida, com base no que você descreveu, este caso será priorizado como de alto risco. Você deve esperar o contato de um investigador do Conselho Tutelar ou do Ministério Público em 72 horas. O que acontece, então? Um investigador entrevistará a suposta vítima e examinará as evidências que você forneceu. Se as alegações forem comprovadas, coordenaremos com a polícia e potencialmente com a promotoria de justiça. Isso pode se tornar um caso criminal. Sim.
O que você descreveu, particularmente a exploração financeira e os documentos falsificados, pode constituir crime de abuso de idoso sob o Estatuto do Idoso. Ela me deu um número de protocolo. Mais uma coisa, senhorita Almeida, não alerte os supostos agressores que uma denúncia foi feita. Isso pode comprometer a investigação. Entendido. Desliguei, anotei o número do protocolo. Arquivei-o na minha pasta de evidências. Então fiquei muito quieta por um minuto, porque acabara de fazer algo irreversível. Eu havia denunciado meus próprios pais ao Estado. E parte de mim, a parte que foi criada para acreditar que a lealdade familiar importava mais do que qualquer coisa, sentiu como se eu os tivesse traído. Mas a enfermeira em mim, a parte que viu o que acontece quando o abuso não é denunciado, sabia que eu tinha feito exatamente o que fui treinada para fazer: proteger o paciente. Mesmo quando o paciente é da família, mesmo quando os abusadores também são da família. 68 horas depois, bateram na minha porta. 20 de março, 10 da manhã. A mulher na minha varanda tinha uns 40 e poucos anos, traje social, com um crachá preso ao cinto. Laura Almeida. Sou Janete Kowalski, do Conselho Tutelar do Idoso. Eu a deixei entrar, apresentei-a à vovó que estava sentada na sala de estar, fazendo palavras cruzadas. Carlos tirou o dia de folga para estar presente como testemunha. Janete passou 90 minutos entrevistando a vovó. Fiquei na sala como apoio emocional, mas não falei a menos que me perguntassem. Eleonora pode me contar sobre a manhã de 11 de março. A voz da vovó era baixa. Acordei por volta das 5. Diana, minha nora. Ela entrou no meu quarto e disse: Vista-se. Vamos para aí à casa da Laura. Achei que íamos fazer uma visita de um dia. Você sabia que estava se mudando. Não soube até chegarmos lá e o Geraldo deixar minhas malas. Então eles foram embora e eu percebi. Percebi que não voltariam. Como isso fez você se sentir? Os olhos da vovó se encheram de lágrimas. Como se eu fosse lixo que eles estavam jogando fora. Ela chorou 4 vezes durante a entrevista. Cada vez, Janete esperava pacientemente, entregava-lhe lenços de papel e perguntava gentilmente se ela precisava de uma pausa. Você alguma vez deu permissão a Jefferson Almeida para acessar suas contas bancárias? Eu não. Lembro-me de Geraldo dizendo que Jefferson precisava de ajuda, mas não me lembro de dizer sim. Lembro-me de assinar coisas que Geraldo colocava na minha frente. Ele dizia que eram para meus cuidados médicos. Você entendia o que estava assinando? Não. Janete fotografou as escaras que agora estavam cicatrizando. Aferiu novamente os sinais vitais da vovó, fez anotações em seu tablet. Antes de sair, ela pegou a procuração do meu pacote de evidências. Ela a examinou sob uma lupa, estudou a assinatura, olhou para mim. Isso é fraudulento. Vou precisar que nosso perito em documentos examine isso. Esta investigação acabou de escalar para um nível potencialmente criminal. 2 dias depois. Outra visita à doutora Helena Chu. Geriatra, 30 anos em cuidados com idosos, perita em 65 casos de abuso de idosos. Ela realizou uma avaliação médica completa da vovó, 4 horas de exame, testes cognitivos, revisão de prontuários. Seu relatório tinha 14 páginas. Eu recebi uma cópia. Trechos principais. A paciente exibe sinais claros de negligência prolongada. As escaras são consistentes com 6 a 8 semanas de imobilidade e reposicionamento inadequado. Isso atende à definição clínica de negligência criminosa. A má administração de medicamentos parece deliberada. O padrão de subdosagem, combinado com perda de peso documentada e consultas médicas perdidas, sugere privação sistemática de cuidados para reduzir custos. A avaliação cognitiva mostra que a paciente é competente. Pontuação 28 de 30. A paciente tem capacidade de tomar suas próprias decisões. Quaisquer documentos assinados sem explicação completa ou sob coação
são anuláveis. Em minha opinião profissional, Eleonora Almeida estava sendo sistematicamente abusada por membros da família para financiar outras prioridades financeiras, mantendo padrões mínimos de cuidado. Este é um dos casos mais claros de abuso coordenado de idosos que já avaliei. 25 de março, recebi uma carta registrada. Conselho Tutelar do Idoso. Caso número 2024-8831. Conclusões comprovadas. 3 alegações investigadas. 3 comprovadas. Negligência comprovada. Exploração financeira comprovada. Abandono comprovado. Ações recomendadas. Encaminhamento à Promotoria de Justiça do Ministério Público de Curitiba. Unidade de Abuso de Idosos. 2. Medida protetiva de urgência. 3. Apoio à petição de curatela. Laura Almeida, requerente. A carta tinha 5 páginas, oficial inequívoca. Meus pais foram formalmente considerados culpados de abuso de idosos pelo Estado do Paraná. Naquela noite, às 18h45, minha campainha tocou. Verifiquei a câmera. Mãe e pai na minha varanda. Pai segurava uma pasta. Eles vieram falar sobre o testamento da vovó. Não abri a porta imediatamente. Coloquei meu telefone para gravar áudio. A lei brasileira me permitia gravar legalmente qualquer conversa da qual eu fizesse parte. Então os deixei entrar. Carlos ficou atrás de mim. Testemunha silenciosa. Pai não perdeu tempo. Precisamos discutir o planejamento sucessório de Eleonora. Não, não precisamos. O rosto da minha mãe estava vermelho e manchado de lágrimas. Ela chorou durante a viagem. Laura, por favor, precisamos ser razoáveis. Razoáveis. Mantive minha voz impassível. Vocês a abandonaram na minha varanda. Não tenho certeza se sabem o que essa palavra significa. Pai abriu sua pasta. Papelada legal. Consultamos um advogado. Eleonora precisa atualizar seu testamento. Dadas as necessidades de negócios de Jefferson e nossos anos de cuidado, o patrimônio da vovó não é mais da sua conta. O rosto da minha mãe empalideceu. Com licença. O Conselho Tutelar investigou. Todas as 3 alegações foram comprovadas. Vocês 2 são nomeados como autores de abuso de idosos. A sala ficou em silêncio. Então meu pai explodiu. Você nos denunciou ao governo. Eu denunciei abuso de idosos. O governo concordou comigo. Isso é loucura. A voz da minha mãe ficou mais aguda. Nós demos a ela uma casa. Vocês deram a ela escaras e roubaram seu dinheiro. Não roubamos nada. Foram presentes. Ela concordou. Peguei meu telefone, li minhas anotações. Eleonora Almeida tem doença de Parkinson e diabetes. Vocês a submedicaram para economizar R$ 200 por mês. Vocês falsificaram registros de medicação. Vocês falsificaram a assinatura dela em documentos financeiros, errando o sobrenome dela no processo, aliás. O consentimento dela não foi apenas coagido, foi fabricado. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você não tem ideia do que está falando. Sou enfermeira registrada. Documentação médica é literalmente meu trabalho. Minha mãe começou a chorar de novo, soluços de corpo inteiro. Isso vai nos destruir, Laura. Nossa reputação na igreja, a aposentadoria de Geraldo, na Secretaria de Educação. Jefferson já está lutando. Se isso vazar, todo o seu futuro. Você deveria ter pensado nisso antes de transformar sua mãe em um item de orçamento. Estávamos desesperados. A voz da minha mãe falhou. Os credores de Jefferson estavam ligando. Ele devia dinheiro a pessoas, pessoas perigosas. Estávamos tentando protegê-lo. Então vocês sacrificaram a vovó para fazer isso. 23 minutos. Cúpula. Foi o tempo que eles ficaram. 23 minutos deles alternando entre negação, raiva, barganha, bancando a vítima. Em nenhum momento nenhum deles se desculpou. Em nenhum momento eles perguntaram como a vovó estava. Carlos finalmente falou. Vocês precisam ir embora. Pai apontou para mim. Isso não acabou.
Você está certo. Não acabou. Vocês dois receberão uma notificação extrajudicial do meu advogado. Fiquem longe da vovó. Fiquem longe da minha casa. Minha mãe lamentou. Literalmente lamentou. Por favor, Laura. Por favor. Seu pai pode perder o emprego. Eu posso perder minha posição na igreja. Todos saberão. Ótimo, eu disse. Eles deveriam saber quem vocês realmente são. Fechei a porta, tranquei. Minha mãe chorou na minha varanda por 22 minutos seguidos. Eu sei porque a câmera da campainha marcou cada minuto. Eventualmente, papai a arrastou de volta para o carro. Naquela noite, escrevi no meu diário. É algo que comecei a fazer para processar tudo. Mais tarde, eu leria esta entrada no tribunal. Eles achavam que a vovó era um fardo para ser descartado. Eles achavam que eu seria muito fraca, muito boazinha, muito condicionada por anos de família em primeiro lugar para lutar. Eles esqueceram que sou enfermeira. Lido com vida e morte todos os dias. Lido com pessoas que mentem sobre sintomas que escondem abusos que colocam as aparências acima da realidade. Sou treinada para ver através disso e documentar o que é real. Eles fizeram da vovó uma transação. Eu a fiz uma prioridade. Eles fizeram cálculos. Eu fiz registros. Eles pensavam que família significava silêncio. Aprendi que família significa proteção mesmo quando é para proteger alguém de sua própria família. 3 dias depois, minha advogada ligou com notícias. A advogada Olivia Bradford foi recomendada pelo conselho. 15 anos em direito do idoso. Ela já tinha visto de tudo. Ela revisou minhas evidências em 28 de março. Levou 40 minutos. Quando ela ergueu os olhos, estava sorrindo. Laura, você fez o meu trabalho por mim. Isso é irrefutável. Discutimos a estratégia. 4 ações legais. Um curatela de emergência. Laura como curadora legal. Removendo a autoridade dos pais. 2. Revogação da procuração fraudulenta, invalidando o documento forjado. 3. Ordem de restrição sem contato com Eleonora. 4. Ação de cobrança cível, reavendo os fundos roubados. E as acusações criminais. Eu perguntei. Isso depende da promotoria, mas com sua documentação e a comprovação do conselho, ficaria chocada se eles não processassem. Quanto tempo isso vai levar? A audiência de curatela pode ser marcada em 2 semanas. O resto? Ela encolheu os ombros. Pode levar meses. Pode levar anos. Mas você está no controle agora. Eles não estão. 1 de abril, um oficial de justiça entregou a notificação extrajudicial na casa dos meus pais às 10 horas. A notificação tinha 5 páginas. Linguagem jurídica, diretrizes claras, cessação imediata de todo contato com Eleonora Almeida, exigência de prestação de contas completa das transações financeiras. Aviso de petição de curatela pendente. Aviso de possíveis acusações criminais. Prazo de 15 dias para responder. 1 de abril, às 14 horas e 37 minutos. 4 horas e meia após a notificação, meus pais apareceram na minha casa, violando a notificação no mesmo dia em que foi entregue. Eu os observei na câmera da campainha. Não abri a porta. Minha mãe estava soluçando na varanda. Meu pai estava gritando com a porta. Laura, Laura, precisamos conversar. Isso é família. Abri uma fresta da porta. A corrente de segurança engatada. Vocês precisam ir embora. Estão violando a ordem de restrição. Não nos importamos com a maldita notificação. O rosto do meu pai estava roxo. Você não pode fazer isso conosco. Eu não fiz nada com vocês. Eu protegi a vovó. Nós somos a família dela. Vocês perderam esse direito quando a dosaram com metade dos medicamentos dela para economizar dinheiro. Meu pai pegou o talão de cheques. Literalmente o pegou caneta na mão. Certo, o que você quer? Pagaremos o que você acha que devemos. Isso não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, Laura. Podemos dar um cheque agora mesmo. Vocês a deixaram na minha varanda com 3 graus Celsius. Vocês falsificaram documentos legais.
Vocês mentiram para os médicos. Um cheque não conserta isso. Minha mãe se agarrou à moldura da porta. Estávamos desesperados. A vida de Jefferson estava em perigo. Aqueles credores. Jefferson é um viciado em jogos de azar de 29 anos. A vovó é uma diabética de 78 anos que vocês negligenciaram sistematicamente. Essas coisas não são equivalentes. Carlos deu um passo à frente. Ela perdeu 5 quilos sob seus cuidados. Isso não é desespero. Isso é matar alguém lentamente. A voz do meu pai baixou ameaçadora. Laura, se você não largar isso, vai se arrepender. Nosso advogado disse. Seu advogado deveria estar lhe dizendo para parar de aparecer na minha casa. Fechei a porta, tranquei. Minha mãe gritou, literalmente gritou. Depois, desabou em soluços. Gravei toda a interação. 15 minutos dos meus pais violando uma ordem legal, oferecendo suborno, fazendo ameaças. Eles ficaram na minha varanda por mais 22 minutos. Mãe chorando o pai, andando de um lado para o outro. Finalmente, ele a arrastou de volta para o carro. Essa foi a última vez que os vi pessoalmente por mais de um ano, mas Jefferson ainda tinha uma ligação a fazer. 25 de março de 1920. Meu telefone tocou. Jefferson, primeira vez que ele me ligava em 9 meses. Atendi e coloquei no viva voz para Carlos ouvir. Apertei gravar. Você arruinou tudo. Nem oi, nem como você está, apenas gritos. Jefferson, eu estava prestes a fechar um investidor. Eu tinha alguém pronto para colocar dinheiro de verdade na minha empresa. Agora meus pais estão surtando. A polícia está fazendo perguntas e a culpa é sua. Esperei ele terminar. Terminou, Minor, você é tão hipócrita. A vovó estava bem. Ela tinha moradia grátis, comida grátis. Ela tinha escaras e medicação subdosada. Foram acidentes. Por 6 semanas seguidas. Isso não são acidentes, Jefferson. Isso é negligência. Você sempre se achou melhor do que eu. Não, eu só achei que deveria cuidar das pessoas em vez de usá-las. Quando a vovó morrer e você não receber nada do testamento dela. Não venha chorando para mim. A linha ficou muda. Salvei a gravação. Ameaça sublinhado. Jefferson. Sublinhado. 250. 324 ponto. M. 4 a ponto. 11 minutos e 38 segundos dele. Admitindo que havia um motivo de investidor para precisar do dinheiro da vovó, culpando todo mundo menos a si mesmo e me ameaçando sobre a herança. 3 dias depois, Olivia ligou. Laura, encontrei algo. O testamento de Eleonora de 2017. Essa é a última versão legalmente válida. Nunca foi atualizado. E você é a principal beneficiária. 80% do patrimônio vai para você. Eu me sentei. O que Jefferson fica com 20%? Você fica com o resto, há até uma cláusula de justificativa. Deixo a maior parte para minha neta Laura, que demonstrou cuidado e devoção consistentes. Ela usará esses recursos com sabedoria e bondade. Meus pais sabiam disso. Ah, eles sabiam. Encontrei e-mails entre seu pai e 3 advogados de família diferentes nos últimos 2 anos. Ele estava tentando encontrar alguém que o ajudasse a fazer Eleonora mudar o testamento. É por isso que eles fizeram a procuração fraudulenta. Exatamente. Eles não conseguiram que ela mudasse o testamento, então decidiram esvaziar as contas antes que ela morresse. Eles estavam roubando uma herança que nunca foi deles para começar. Senti-me enjoada. Olivia, não quero o dinheiro. O que não fiz isso por dinheiro? Fiz para protegê-la. Laura, quero criar um fundo para os cuidados da vovó. E quando ela se for, o que sobrar vai para a caridade. Silêncio do outro lado. Então você está falando sério. Completamente. Isso é. Isso é extraordinário. A maioria das famílias brigaria por isso. Eu não sou a maioria das famílias. 10 de abril, com o consentimento e compreensão total da vovó, criamos o Fundo Fiduciário Irrevogável de Cuidados ao Idoso Eleonora Almeida.
Todos os R$ 150 mil de seus ativos restantes foram colocados no fundo. Laura, como administradora, não beneficiária. Fundos usados exclusivamente para os cuidados médicos, moradia e qualidade de vida da vovó. Após sua morte, o que sobrasse seria doado para a Coalizão de Prevenção ao Abuso de Idosos do Paraná. Geraldo, Diana e Jefferson Almeida foram explicitamente impedidos de fazer qualquer reivindicação contra o fundo, agora ou no futuro. O tribunal aprovou. Processo número CV 2024-9183. Olívia também entrou com um pedido de medida protetiva permanente. Audiência marcada para 25 de abril. Fórum Cível de Curitiba. 25 de abril, 9 horas. Juíza Patrícia Morrison presidindo. 18 anos na magistratura. Especialista em vara de família. Meus pais foram obrigados a comparecer. Jefferson também. Eles se sentaram de um lado do tribunal. Eu me sentei do outro com a vovó, foi escolha dela comparecer, e Carlos. A juíza Morrison revisou o processo por 7 minutos em silêncio. Então ela ergueu os olhos. Li o relatório do Conselho Tutelar, a avaliação médica da doutora Chu, as evidências financeiras, as gravações. Ela olhou para meus pais. Também li sua petição de resposta. Gostariam de acrescentar algo antes de eu decidir. O advogado do meu pai se levantou. Meritíssima, meus clientes reconhecem que houve falhas de comunicação em relação aos cuidados de Eleonora. No entanto, eles sustentam que agiram no que acreditavam ser o melhor interesse dela. Falhas de comunicação. A juíza Morrison repetiu. A palavra pairou no ar como algo podre. Ela olhou para meu pai. Senhor Almeida, você tem uma filha enfermeira. Em algum momento você a consultou sobre os cuidados médicos de sua mãe, nós. Nós cuidamos disso sozinhos. Vocês cuidaram disso subdosando uma diabética para economizar R$ 200 por mês. Vocês cuidaram disso permitindo que escaras se desenvolvessem ao longo de 6 a 8 semanas. Vocês cuidaram disso falsificando a assinatura dela em documentos financeiros. Meu pai não disse nada. A juíza Morrison virou-se para minha mãe. Senhora Almeida, você trabalha em uma igreja. Você entende o que significa o termo dar falso testemunho? A voz da minha mãe era quase inaudível. Sim, meritíssima. Você falsificou registros de medicação alegando que Eleonora recusou cuidados, quando na verdade você negou cuidados a ela. Isso é dar falso testemunho caso você precise de um enquadramento teológico para sua fraude legal. Então a juíza virou-se para Jefferson. Senhor Almeida, o que você faz da vida? Sou. Sou um empreendedor meritíssima. O que sua empresa faz? Pausa. Longa demais. Estamos em fase de desenvolvimento. Então você não gera receita atualmente? Ainda não. Mas ainda assim você gastou R$ 1.500 em tênis um dia antes de sua avó ser abandonada na varanda de sua irmã. Dinheiro que veio das contas de sua avó. Isso lhe parece disciplina empreendedora? O rosto de Jefferson ficou vermelho. Ele não disse nada. A juíza Morrison olhou para suas anotações. Quando falou novamente, sua voz era de aço frio. Presidi a vara de família por 18 anos. Já vi negligência. Já vi exploração. Já vi famílias se destruírem por dinheiro. Este caso representa algo pior. Isso é crueldade calculada mascarada de dever familiar. Senhor e senhora Almeida, vocês não apenas negligenciaram sua mãe. Vocês a exploraram sistematicamente para ganho financeiro enquanto terceirizavam o fardo de seus cuidados. Vocês submedicaram uma diabética para reduzir custos. Vocês falsificaram prontuários médicos. Vocês falsificaram documentos legais. Vocês abandonaram uma idosa em temperaturas quase congelantes, em vez de ter uma conversa adulta sobre recursos. Jefferson Almeida, você se enriqueceu através da capacidade diminuída de sua avó, sem contribuir em nada para seus cuidados.
E Laura Almeida, ela olhou para mim. Você fez o que eles deveriam ter feito. Você protegeu alguém que não podia se proteger. Você documentou o abuso com precisão profissional e estabeleceu um fundo que prioriza o bem-estar de sua avó em detrimento do ganho pessoal. Você é um crédito para sua profissão e um modelo do que a responsabilidade familiar deveria ser. Senti Carlos pegar minha mão. Minha decisão é a seguinte: medida protetiva permanente concedida. Geraldo Almeida, Diana. Almeida e Jefferson Almeida estão proibidos de ter contato com Eleonora Almeida. Distância mínima de 150 metros em todos os momentos. Curatela plena concedida a Laura Almeida. Geraldo Diana e Jefferson Almeida estão permanentemente impedidos de fazer qualquer reivindicação contra o patrimônio de Eleonora Almeida atual ou futuro. Este caso é encaminhado à Promotoria de Justiça do Ministério Público para consideração de processo criminal. A sessão está encerrada. O martelo bateu. Minha mãe soluçou alto. Meu pai ficou de pedra. Jefferson me olhou com puro ódio. Enquanto saíamos, ele sussurrou: Você vai se arrepender disso. Eu não respondi. Segurei a mão da vovó e passei por ele como se ele não existisse, porque para mim ele não existia mais. 30 dias depois, recebi uma ligação de alguém que costumava ser voluntária com minha mãe na igreja. Ela estava sussurrando: Laura, achei que você deveria saber. Seus pais renunciaram a todos os seus cargos. As pessoas descobriram tudo. O pastor pediu que eles se afastassem. Uma semana depois, meu pai se aposentou mais cedo de seu cargo de meio período na Secretaria de Educação, oficialmente aposentadoria voluntária. Mas ouvi, através de minha prima, que houve questionamentos. Uma investigação. Os pais não gostam de descobrir que o funcionário foi investigado por abuso de idosos. 3 de junho de 2024. O pedido de falência de Jefferson apareceu nos registros públicos. Dívidas totais, R$ 280 mil. Ativos totais, R$ 5 mil. Ele havia perdido tudo. E desta vez, mamãe e papai não puderam socorrê-lo. Eles gastaram suas economias lutando contra o caso do Conselho Tutelar. A aposentadoria antecipada do meu pai significou penalidades em sua pensão. Eles tiveram que se mudar de casa para um aluguel menor do outro lado da cidade. Não é problema meu. A vovó, enquanto isso, estava prosperando. 79 anos, peso de volta a saudáveis 57 quilos. HbA1c em 6,8 diabetes controlada. Fisioterapia, 3 vezes por semana, tremor de Parkinson estável com medicação adequada. Ela começou a fazer aulas de aquarela no centro de idosos, fez 4 novas amigas. Vendeu uma pintura em uma feira de arte local por R$ 350 e ficou absolutamente emocionada. Todas as quintas-feiras temos noites de jogos em família vovó Carlos e eu. Às vezes nosso vizinho se junta. A vovó ri agora, faz piadas, vive sem pedir desculpas. A mulher assustada e confusa da varanda se foi. 1 ano e 14 meses se passaram. 11 de março de 2025. 1 ano do despejo. 5h30 da manhã. A câmera da minha campainha enviou um alerta. Meu coração parou. Peguei meu telefone e abri a câmera. Um carro na garagem. Minha mãe saindo sozinha carregando algo. Ela caminhou lentamente até a varanda, deixou um cartão, olhou para a câmera. Ela sabia que eu estava assistindo. Articulou 2 palavras: me desculpe. Depois voltou para o carro e foi embora. Esperei 1 hora, saí e peguei o cartão. O estilo era de pêsames. A caligrafia da minha mãe dentro. Laura faz 1 ano. Perdemos tudo. Nossa reputação, nossa família da igreja. Jefferson teve que pedir falência. Geraldo teve que se aposentar mais cedo. Sabemos que não podemos desfazer o que fizemos. Estamos perguntando: podemos ver a mamãe só uma vez? Sentimos falta dela. Por favor, Diana.
Levei o cartão para dentro. Levei o cartão para. Mostrei para a vovó. Ela leu. Longo silêncio. O que você acha que eu deveria fazer, querida? Sentei-me ao lado dela. O que você quer fazer? Ela olhou para o cartão novamente. Eles sentem minha falta agora. Quando eu tinha dinheiro, quando eu era útil, eles me queriam longe. Agora que estou prosperando sem eles, eles querem voltar. Ela me devolveu o cartão. O que isso te diz sobre por que eles estão realmente aqui? Liguei para Olivia. Há alguma razão legal para meus pais, de repente, quererem contato com a vovó? Ela investigou um pouco. Acontece que os credores de Jefferson finalmente foram atrás dos fiadores de seus empréstimos. Geraldo e Diana. Eles estavam enfrentando uma dívida de R$ 140 mil. Suas economias de aposentadoria, já esgotadas com honorários advocatícios, não podiam cobrir. Minha prima me mandou uma mensagem uma semana depois. Ei, pergunta estranha. Sua mãe ligou para minha mãe perguntando se a vovó ganhou algum dinheiro ultimamente ou se a Laura está escondendo bens. Achei que você deveria saber que eles estão sondando. Eles não estavam pedindo para ver a vovó porque sentiam falta dela. Eles estavam pedindo porque estavam falidos e esperando que ela os salvasse. Contei tudo à vovó. Seu rosto endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Quero escrever uma carta para eles, ela disse. Você me ajuda 15 de abril de 2025. A vovó ditou. Eu digitei. Geraldo e Diana. Recebi seu cartão. Vocês dizem que perderam tudo. Deixe-me dizer o que eu perdi quando morava com vocês. Perdi 5 quilos porque as refeições eram irregulares e insuficientes. Perdi minha mobilidade porque a fisioterapia era muito cara. Perdi minha dignidade quando vocês calcularam meu valor como uma conta de luz. Perdi minha segurança quando me deixaram em uma varanda em tempo congelante porque seu filho precisava do quarto dele. Vocês perderam sua reputação. Eu quase perdi minha vida. E a diferença é esta. Vocês podem reconstruir uma reputação mudando seu comportamento. Eu não posso reconstruir o ano da minha vida que vocês roubaram através da negligência sistemática. Laura me deu algo que vocês nunca deram. Ela me deu uma escolha. Ela perguntou o que eu queria. Vocês só me disseram o quanto eu custava. Eu não os perdoo. O perdão é para erros. O que vocês fizeram foi calculado. É para uma. A medida protetiva permanece. Não entrem em contato comigo novamente. Eleonora. Enviamos por carta registrada. O rastreamento confirmou o recebimento em 18 de abril. Naquela noite, um número bloqueado ligou para o meu telefone. Não atendi. Correio de voz da minha mãe soluçando. Você a virou contra nós, você envenenou a mente dela. Nunca vamos te perdoar por isso. Apaguei sem terminar. Bloqueei o número. Aquele capítulo estava encerrado. 11 de março de 2026, aniversário de 2 anos. Jefferson trabalha em um centro de distribuição da Amazon agora. R$ 16,50 por hora. Suas redes sociais foram excluídas. A última vez que ouvi ele está namorando alguém novo. Não contou a ela sobre seu passado. Geraldo e Diana moram em um aluguel pequeno R$ 3.000 por mês. Geraldo faz trabalhos de zeladoria em tempo parcial em outro município. Diana não é voluntária em lugar nenhum. Nenhuma organização a aceita depois que pesquisam seu nome no Google. Eles enviam um cartão de Natal todos os anos. Eu o devolvo sem abrir. Eleonora fez 80 anos no mês passado. 14 pessoas vieram à sua festa no centro de idosos. Ela está fazendo uma aula avançada de aquarela agora. Adora podcasts de mistério e assassinato, especificamente um chamado Projeto Humanos. Avalia as piadas de tiozão do Carlos com nota 3 de 10, com amor. Carlos e eu construímos um jardim acessível para a cadeira de rodas em nosso quintal. A vovó cuida dele todas as manhãs quando o tempo está bom. Ela mora conosco permanentemente. Quarto. No primeiro andar de 12 por 14 pés janela para o jardim.
Esta manhã, às 5h36, a hora exata de 2 anos atrás, verifiquei a câmera da minha campainha. A varanda estava vazia, sem malas, sem idosa tremendo deixada como lixo. Às 8 horas da manhã, a campainha tocou o carteiro com um pacote. O pedido de material de arte da vovó. Pincéis novos, um conjunto de 6 tons de carmesim, seu favorito. As pessoas às vezes me perguntam se me arrependo de denunciar meus pais, de destruir a família. Aqui está o que eu lhes digo. Eles destruíram a família quando escolheram o conforto de Jefferson em vez da segurança da vovó. Quando escolheram o dinheiro em vez da saúde dela, quando escolheram sua reputação em vez de fazer o que era certo. Eu não destruí nada. Apenas me recusei a ajudá-los a esconder isso. A vovó nunca foi um fardo. Ela é uma mulher de 80 anos que gosta de aquarelas podcasts e piadas ruins. Ela é uma pessoa. O fardo era a crueldade deles. E eu não estou mais carregando isso. Alguns fardos te ensinam o que importa. Algumas pessoas nunca aprendem. Mas as que aprendem, elas podem assistir as pessoas que protegeram florescer.